Tu nunca estás transtornado por aquilo que tu acreditas que estás. E o que é que isto quer dizer? Eu vou-te explicar já. O meu nome é Silvia Palas e este é o caminho para a liberdade. Então o que é que isto quer dizer? Tu nunca estás transtornado por aquilo que tu acreditas que estás. Vou dar alguns exemplos. Imagina que alguém está no trabalho e te faz um comentário qualquer. E naquele instante tu sentes uma coisa na barriga, um aperto no peito, uma raiva profunda e começas, és um este, és um aquele, porque é que estás a dizer aquilo? E a grande pergunta, em vez de reagir dessa forma, e enfim, como nós reagimos de forma tão automática, vemos isso todos os dias, não é? Do género em nós, nos outros, à nossa volta, a grande pergunta aqui é: porquê que me irritou tanto? O que é que me mostrou este comentário? E eu costumo dar, nas consultas, nas aulas, costumo dar este exemplo do trauma de guerra. Para percebermos de uma forma assim mais óbvia o que é que isto quer dizer. Então, há um marine qualquer, uma pessoa do exército que esteve na guerra. Esteve na guerra e vem, não é? Ou seja, viveu, assistiu a coisas muito complexas, muito traumáticas, que mexeram profundamente, mas regressa à vida, vem e de repente vai a uma festa. Vai a uma festa e momento de fogos de artifício. Pum, 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 pum. E naquele exato instante em que os fogos começam a rebentar, ele lança-se para debaixo de um carro para se proteger. E fica coração a bater, hiper ansioso, não é? Tipo em modo alerta e modo ataque. Onde é que eu vou atacar? Naquele exato instante, naquele ponto em que aconteceu o fogo de artifício e em que ele se lançou para debaixo do carro, ele não estava na festa. Naquele exato ponto, ele estava lá no meio da guerra, onde quer que fosse. Então, quantos pontinhos nós temos? Quantos interruptores? E temos muitos interruptores. E de alguma forma a nossa jornada é desfazer esses interruptores. É desligar esses interruptores. É dissolver, é digerir o que quer que esteja por detrás desse interruptor. Então, quando alguém me diz, sabem, do género, nós achamos que é perfeitamente normal, mas eu estou-me a defender. Não. Eu posso, inclusive, isto não tem nada a ver com, não falas comigo assim, não tem nada a ver com colocar limites. Tem a ver com ganhar consciência do que me afeta. E de onde é que eu fui naquele exato instante em que alguém me disse que eu era isto ou era aquilo, naquele exato instante em que eu senti aquele aperto no peito, aquele murro no estômago, aquela raiva ou aquela tristeza, para onde é que eu fui? Sabem, tipo, não fui para a guerra, eu não me enfiei debaixo, não é uma situação traumática no sentido de... não é de me enfiar, mas foi um ponto no tempo em que alguma coisa, algum evento aconteceu, algo me disseram que eu acreditei, que eu me alinhei de tal forma, tão intensamente, que me gerou uma verdade, gerou-me uma dor, gerou-me uma emoção brutal e que eu congelei no meu corpo, no meu coração, na minha alma, na minha mente. Então, tu nunca estás transtornado por aquilo que tu acreditas que tu estás. Naquele exato instante em que alguém me diz qualquer coisa que gatilha, que ativa um fusível dentro de mim, eu vou para um lugar qualquer. Claro, não é tão intenso que me altera a minha vida, não é? Como, por exemplo, traumas, situações de stress pós-traumático, de situações de eventos assim muito mais fortes. Mas altera-me e tem-me vindo a alterar e a condicionar, possivelmente, as minhas relações, a forma como eu vou para a vida. Porque há ali fusíveis que estão ali em iminente, dependendo das situações, dependendo daquilo que me dizem, constantemente a serem ativados. E se eu não os desativo, eles vão continuar a estar ali. Mas eles estão ali e se a pessoa me diz aquilo, exatamente porque eu costumo dizer que não há... É tudo sobre mim.
E aqui não é de um ponto de vista, é sobre mim, tipo, egoisticamente falando, não, é sobre mim, sobre o mundo, a experiência que eu tenho do mundo é sobre mim. Quando alguém me diz qualquer coisa, e se ele me está a dizer qualquer coisa, exatamente porque é quase como se fosse um mestre na minha vida, para, olha, eu estou-te a dizer esta coisa que tu não gostas de ouvir, para que tu observes o que te faz sentir, para que tu tenhas agora, neste exato instante, a possibilidade de dissolver, de desativar o fusível que tens aí, que está constantemente a ser ativado e tu não desativas. Que está constantemente a ser, nas diferentes relações que tens, nas diferentes situações profissionais que tens, nas diferentes experiências que tens, ele está constantemente a ser ativado, está-te a ser mostrado por diferentes pessoas e tu não o desativas de uma vez. E se a cada vez que uma pessoa te vem dizer qualquer coisa, te vem mostrar esse fusível, na verdade, em vez de reagir, tu tens é que agradecer. Porque essa pessoa está a ser um mestre na tua vida e está a mostrar-te o que tu precisas de desativar dentro de ti. Para quê? Para não voltar a existir. Vou dar assim um exemplo com uma história minha, pessoal. Eu tive excesso de peso. Aliás, eu considerava-me muito mais enorme do que agora, olhando para trás, na verdade era, mas não importa. Era como eu me percebia. Gorda, feia, horrível, enfim. Ora, quando mesmo emagrecendo, mesmo mudando a minha alimentação, mesmo sentindo-me um bocadinho melhor, havia ali, não é, as memoriazinhas de quando eu era mais gordinha, ou, quer dizer, mesmo que ninguém me dissesse, que eu me dizia a mim mesma, não é? Horrível, blá, blá, blá. Então, quando alguém me vinha dizer, estás mais gordinha, naquele exato instante, eu não era a adulta que se calhar estava com mais 1 quilo, que estava com mais uma banhinha, e que, não é? Porque eu já tinha emagrecido, já estava melhor. Mas eu era a adolescente que se sentia horrível, que achava que não era boa o suficiente, que não era bonita o suficiente, que não era atraente o suficiente, enfim, todos os dilemas de uma adolescente, não é? Mais ainda quando estávamos em Portugal, pelo menos havia um programa que é 86, 60, 86, portanto, 86, 60, 86, portanto, e uma pessoa ia medir, onde é que está esses 60, 86? Tipo, not me! Então, entendem? Naquele exato instante, quando alguém me dizia estás mais gordinha, e eu, que deselegante, e porquê que estás a dizer isso? Não, até só engordei, ou só me... Naquele exato instante, a pessoa estava a mostrar o quê? Ei, quanta bostinha, o fusívelzinho de quem eu achava que ainda era, que não era boa o suficiente, atraente o suficiente, bonita o suficiente, elegante o suficiente, entendem? Então, naquele exato instante, aquela pessoa estava apenas a ser um convite para eu olhar para uma dorzinha e não era só sobre estar mais ou menos magra ou mais ou menos gorda, era sobre tudo o que vinha em volta disso, ok? De toda a identidade construída em torno disso. Não querer ser vista, não querer aparecer, tirar fotografias, sei lá como. Aliás, não tirar fotografias. Porque havia tanta ideia, uma carga tão elevada sobre como eu me via, de que, tipo, eu julgava-me tanto que eu achava que os outros me viam da mesma maneira e me julgavam da mesma forma, porque eu nem acho que sequer que sofri tanto, não é, bullying, ou não é, tipo, em relação a isso. Acho que eu me um ou outro comentário, se calhar que veio de algum elemento da família, e de repente eu introduzi aquilo dentro de mim como, não é? E automutilei-me verdadeiramente com aquilo. Então, tu nunca estás transtornada. Então, a cada momento que alguém me pudesse dizer estás mais gordinha e eu sentia o impulso de me querer defender ou de atacar, porque estás a dizer isto e porque é deselegante, se naquele exato instante que eu precisava de perceber é uau! Porquê é que me incomoda tanto ainda que me digam que eu estou mais gordinha? O que é que mexe aqui? O que é que eu ainda acredito sobre mim? O que é que eu ainda acredito por detrás desta ideia do estás mais gordinho? O que é que eu ainda acredito sobre mim? Que memórias ainda estão aqui? Então, esse é o convite. Então, em vez de eu atacar o mensageiro, eu devo obrigada. Obrigada por mostrar que ainda havia aqui uns fusíveizinhos em relação a este assunto que eu precisava de olhar. Então, não ataquem o mensageiro.
estejam curiosos, porque na verdade o que o mensageiro vos está a dar é uma grande fonte de conhecimento sobre vocês mesmos e sobre que aquele evento tu não estás transtornado pelo comentário que aquela pessoa fez, tu estás transtornada para onde aquela pessoa, para a memória de que aquela pessoa te levou e pelo aquilo que tu acreditas sobre aquilo que ele disse e da memória que trouxe. Então, neste momento, se alguém me disser estás mais gordinha, já não mexe, já não é ai meu Deus, tipo, não, já não é um assunto. Eu até posso estar mais gordinha, tipo, sim, olha, mas rio-me, não me gera insegurança, não me gera angústia, não me gera, ai meu Deus, não sou boa o suficiente, não me traz aquelas, não é? Tipo, todos os julgamentos que eu tinha sobre mim, já não há, foi um fusível que eu desativei. Então é isso, observa-te, reconhece esses fusíveis, por assim dizer, os vulgares gatilhos, porque, atenção, os gatilhos não é algo que existe fora de nós, são fusíveis que estão aqui, tipo, que vão ser ligados ou não nas situações, na vida, na forma como, não é? Como vamos, nas experiências que temos, e compete-nos a nós desligá-los, dissolvê-los, desativá-los, e depois, em eventos semelhantes, que curioso, já não senti a mesma coisa, já não pensei o mesmo, já vivi aquela situação de uma forma completamente diferente. Espero que tenha ajudado. Diz-me, comenta, partilha comigo se há algumas situações que te geram estas reações exageradas, partilha e cuida-te com muito, muito amor. Se ninguém te disse isto hoje, eu amo-te.